Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Começou a semana, olha que coisa mais linda, segundou, né, bebê? Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Programa Estúdio Inter no ar agora para vocês, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV. E a gente começa a semana já nesta vibe. Eu quero saber como é que você está acompanhando o nosso programa. É pela TV? É pelo YouTube? É pelo site da TV Rio Preto? Ou é pelo aplicativo? Manda lá no meu direct no Instagram, deixa eu saber como é que você está acompanhando aqui a nossa programação diária, em que a gente sempre se preocupa em entregar para vocês um conteúdo de primeira categoria, sempre tentando aí transformar a sua vida de alguma forma, né? E vamos aproveitar que hoje é segunda-feira, a gente vai startar a semana aí. Como é que está o seu nível de ansiedade? É isso que vou falar com a Alessandra Celentano no primeiro bloco. Ela que é especialista em desenvolvimento de pessoas e vai trazer pra gente essas reflexões. Como é que eu sei que eu tenho uma ansiedade normal ou como é que eu sei que eu estou doente, sofrendo de ansiedade? E ela vai contar tudo isso pra gente. E no segundo bloco, eu vou conversar com o arquiteto Lucas Carrara. Ele que é especialista em projetos de alto padrão, vai falar pra gente sobre as novas tendências, as grandes apostas do mercado, tanto para residências como também para o corporativo. Tá pensando em construir? Tá pensando em dar aquela modificada aí no seu espaço? Quer elevar o nível da sua empresa através da arquitetura? O Lucas vai falar com a gente sobre isso. Então, senta na frente da telinha, não sai não, é só o tempo da vinheta. Está no ar, Estúdio Inter de hoje. Quem é que aí do outro lado sofre de ansiedade? Aquela coisa de comer a unha, ficar nervoso com a prova do dia seguinte, ou ficar pensando como é que vai ser sua vida daqui a 10 anos e já sofrendo sem saber nem o que vai acontecer no dia de amanhã. A Alessandra Celentano está aqui com a gente para falar sobre isso. Quais são os níveis de ansiedade? Bom dia! Eu fico ansiosa quando ela vem aqui porque eu quero saber tudo. Bom dia, Thaís. Bom dia, gente. A ansiedade é sempre um assunto importante, né? Parece que é chover no molhado, mas não é, né? Não. Eu sinto que a gente deve falar cada vez mais para ir clareando mesmo. Um dos grandes benefícios da psicologia na vida moderna é esse, né, gente? É você ressignificar coisas que você não sabia, você explicar alguns sentimentos, sintomas, e para dar aí a devida proporção para as pessoas, né? Então, a ansiedade, primeira medida que eu acho que a gente tem que olhar para dentro é quão ansioso eu fico quando algo vai acontecer. É natural que eu fique ansiosa para vir ao programa, se eu sei que, né, vou falar de uma pauta, se é uma experiência nova e tal, se eu vou fazer uma prova, se a gente vai fazer aí um exame de carro, etc., que isso é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego. Essas situações costumam deixar as pessoas mais frágeis, porque elas não sabem exatamente o que vai vir. Então, a ansiedade ancestral da gente, o que é? O mecanismo de defesa, né? A adrenalina que vai para o seu corpo para te defender, né, contra os predadores do mundo. Acontece que a gente não tem mais predador animal. Os predadores de hoje em dia são os boletos, o cartão vencendo, a entrevista de emprego, mudar de emprego, etc. E tudo isso é uma ameaça, né, para o homem moderno. E isso, de alguma maneira, o nosso sistema límbico ele não identifica certinho, ele vai na mesma proporção do estímulo que ele recebe. Então, aí entra a nossa função, que é como eu olho para os estímulos que eu recebo. Tá. Isso é o gatilho da sua ansiedade. Né? Se eu olho para um estímulo e falo, meu Deus, teve um acidente de ônibus, por exemplo, horrível, uma tragédia. E eu falo, eu nunca mais posso entrar no ônibus, se eu entrar no ônibus eu vou morrer, vai ser... Pronto, comecei. Ela nem anda de ônibus. Ela não estava no acidente, ela não viu, ela ouviu falar, e aí ela engatilha um processo enorme de ansiedade. Né? Então, muitas vezes eu atendo pessoas que não sabem de onde vem a ansiedade, vem disso. E vai juntando. Vai botando na mochilinha das costas. Vai pondo na mochilinha.
Então, o que a gente fala, pessoas muito sensíveis, que facilmente se impressionam, e aí a gente pede para, né, desensibilizar, ou seja, aonde você vai, que você fica tão super estimulado e super ansioso, né, com as coisas, que te causa, você começa a rastrear, né, a gente tem que começar a rastrear. Eu não posso ver notícias trágicas, que eu fico impressionado, eu não durmo, então, eu tenho mude insônia. de canal, Então, assiste você a muda gente de que é muito canal. mais legal. Então, assim, aí a gente cai lá no primeiro lugar de sempre, né, Thaís, o autoconhecimento. Quer dizer, o que que me faz mal? Às vezes a Thaís ou outra pessoa, alguém da sua casa, pode assistir um monte de notícias sanguinolentas, etc. A pessoa não está preocupada com aquilo, ela não... Mas Ela aquela não absorve. Ela não absorve. Mas aquela atmosfera, às vezes, fica ali no ar e aquilo faz mal para você. Então, você tem que entender, né, como você pode controlar esses pequenos estímulos externos que fazem com que você fique. Outra coisa que dá muito gatilho é você estar encanado com a sua imagem, com a sua aparência, e pegar uma revista ou ficar passeando na rede social, vendo quantas pessoas lindas, maravilhosas, bem-sucedidas, e aí você se perguntar quem sou eu na fila do pão. Aí vai diminuindo a sua autoestima mais ainda, e vai deixando você ansioso, porque você pensa, não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer aquilo, não posso fazer isso, blá, blá, blá. Gente, é um monólogo, né? Na verdade, é um diálogo interno, você com as suas várias vozes Mas vindas. é só um falando de forma negativa, né? A sociedade dizendo, você não é a Mayra Card, você não é a Gisele Bündchen, você não é não sei quem. E eu preciso ser? Eu quero ser? É isso que eu tenho que ser? Ainda cabe essa pergunta, né? Você quer ser? Se você quer ser, qual é o esforço que você está fazendo para ser? Não, e aí assim, nós vamos em outro gancho. Não, outro gancho. E assim, e qual é a distância entre aquilo que eu imagino ser o ideal e aquilo que eu realmente posso realizar na minha vida, que eu consigo, que está ao meu alcance, que eu dou o primeiro passo, que esse é que tira É o primeiro passo para a transformação, da né? ansiedade, é realizar. Mas realizar aquilo que você pode. Outra coisa, desacelerar os nossos pensamentos, desacelerar, né, os nossos gatilhos. Porque, através do quê? Do controle do que você tem fora. Eu não falei agora há pouco que os estímulos para o nosso cérebro são do mesmo tamanho? Tanto faz ser um leão, um boleto ou uma reunião, aquilo disparou em você o sentido de defesa, ok? Vamos supor que você está trabalhando muito, num ritmo muito acelerado, e você começa a ficar tão acelerado, tão ligado, que aí você começa a fazer tudo fora do seu horário de trabalho. Começa a mandar e-mail, começa a ligar, mandar WhatsApp, etc. E aí, quando você percebe, você não dorme. Não, você está trabalhando 72 horas, 72 né? horas Não é por nem dia. 24, é 72. Aí você não vê tem, o timing. gente, e não tem ansiolítico que dê conta. Porque, assim, até a regra para você tomar um remédio para dormir, toma um remédio e vai deitar. E não ficar no celular perguntando Né? se tem horário para alguma coisa. Você toma um remédio 3 horas da manhã, vai acordar às 8, não, às 6? Não vai acordar, né? Então, assim, tá tudo errado nesse ciclo de autocuidado, né? De se olhar. Então, é assim, ó, Lê, mas eu fico ansiosa por causa do meu chefe, eu fico ansiosa lá no meu trabalho, eu tô me sentindo ameaçada. Ok, vamos entender as causas. E aí, para isso, é que a gente faz os processos com acompanhamento mesmo, com um terapeuta, com um coaching, com alguém que vai olhar para a tua vida junto com você e vai olhar dar de cima do dimensão. olho do furacão, Isso. né? Que é importante. E dar a real dimensão daquilo. Porque o que é pior que pode acontecer dentro do emprego? Você perder o emprego? Isso é o pior? É ser humilhado numa apresentação em público? É ser rejeitado porque você é tratado como alguém que não sabe de nada? É tudo junto e misturado? Aí está aí a tarefa do psicólogo, né? Em ajudar essa pessoa a reconhecer. Filtrar e dar o devido lugar para as caixinhas, né? Isso. Porque eu costumo dizer assim, a gente entra num processo tão maluco Automático, né? e automático que você vai colocando as coisas em lugares errados. Né? Vai depositando preocupação demais para aquilo que não precisaria, dando atenção de menos para aquilo que de repente precisaria, que é o foco num projeto, é um objetivo mais determinado, e aí a coisa se perde no caminho. Quando ela não se perde, Thaís, esse aqui é o problema. Uh-oh. Ela vai toda para dentro. Dá uma gasturinha quando ela faz assim, não acontece isso. Não, é porque vai tudo para dentro, não vai. Se fosse para fora, eu Tava não falava bom, né? nada, tudo bem. Mas o problema é que isso volta para dentro. Então, a síndrome do pânico, Aí a gente começa a dar gatilho para outras coisas. a taquicardia, né? Problemas de estômago, problemas de intestino, né? As pessoas não associam com esta vida louca, vamos dizer assim.
Porque às vezes nem acha que a vida é louca. Às vezes a pessoa, Thaís, é um bancário. É uma coisa rotineira, não é? Tudo Entro igual lá de todo manhã, dia, teoricamente. Mas aí tem todo um enredo dentro dessa vida do bancário, de um dentista que trabalha só ele, a secretária, ou às vezes ele trabalha sozinho, né? São profissões de um psicólogo que, se não tiver bem regulado, não estiver fazendo, pode também ter os mesmíssimos sintomas de uma vida com muita ansiedade. E aí, você sabe que você está doente de ansiedade e precisa tratar quando qualquer uma dessas coisas físicas aparece, que aí já é um grau bem elevado, ou quando você simplesmente paralisa diante do que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que ir na entrevista de emprego, eu não consigo estudar, não consigo pensar no que eu vou falar, não consigo me preparar, porque eu estou tão ansioso, louco, atropelando tudo. Eu vou fazer uma prova, dá branco, não consigo responder. Aí a ansiedade está dando exagerada. Ela está gritando, por favor, Vai me cuidar. trate. Vai me se pôr numa trate, outra caixinha? Se trate que eu quero sair desse corpinho, entendeu? Senão eu vou deixar você louco. Tá, e aí então, aos sinais desses todos que a gente trouxe aqui pra vocês, que a Alessandra trouxe pra gente como reflexão, para que você observe aí a sua vida, como é que você tá lidando com todos esses entremeios do dia, que faz parte, todo mundo tem isso todo dia. A gente tem a rotina de trabalho, a gente tem as rotinas de casa, mas como é que você tá lidando com isso? O quanto isso te tira do prumo de maneira regular, né, plausível, ou é extrapolada? Se tiver normal, se tiver regular, você vai melhorar conforme você conversa com um amigo, uma pessoa de confiança, você vai dar uma melhorada. A pessoa Ou vai... até mesmo você mesmo consegue Você pensar, mesmo sai vai daqui, pensar, não pensa não, desse jeito, vamos, isso não precisa, foca em outra coisa, tá tudo né? bem. Aí você vai, faz seu exercício, que ajuda muito, faz outra, né? Resolve. Agora, quando isso é constante, quando você não sabe mais de onde está vindo, é uma sensação de desconforto dentro de si mesmo, várias coisas podem estar atuando. Várias forças estão atuando dentro de você. Uma delas, mola propulsora, importante para a sobrevivência, é a ansiedade. Tá. Ó, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Como é que a gente entende nosso papel nessa existência, né? Ninguém melhor que nós mesmos para sabermos que estamos fora do eixo. Do eixo, Do exatamente. eixo. O que acontece é que muitas vezes você olha pro espelho e fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Né? E não é só Né? isso, Não é né, comigo, gente? isso não me pega. Tem tanta gente em volta, às vezes, dando feedback, e aí a pessoa não ouve. Né? Uma das maneiras da gente acordar é com alguma crítica mesmo que a gente recebe. E aí, ao invés de você querer matar o portador da má notícia, vá olhar a notícia direito sobre você. Eu estou fazendo isso mesmo? Eu exagerei? Eu ando nervosa demais? Eu ando nervoso demais? Eu ando gritando por pouca coisa? Eu estou usando uma pata de elefante para matar uma formiguinha? Né? Em que nível de estresse eu estou que está acompanhado aí dessa ansiedade, às vezes está acompanhado de uma depressão também? Né? E vá procurar um analista, né, gente? Vá procurar um terapeuta, Procure por favor. ajuda, não Procure ande ajuda. sozinho neste Tantos mundo. meios, tantas pessoas legais, interessadas, com preços diversos. Dê o primeiro passo, faça a conexão. Deu o primeiro passo. O primeiro passo você já tá dando, que é assistir a gente aqui e começar a caraminholar aí na sua cabeça de forma diferente. Obrigada, Lê. Obrigada a Dia você. lindo pra você, uma semana Obrigada, incrível. gente. Obrigada. Vou ligeirinho pro intervalo e na volta nós vamos falar de projetos grandiosos. Quer dar aquele up aí no seu negócio, na sua casa? Quer deixar ela num outro padrão? Lucas Carrara vem conversar com a gente. Então senta aí na frente da telinha, é só o tempo da vinheta não, do intervalo, tá? Eu volto, é rápido.
dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinha, agora é hora de mergulhar um pouquinho na transformação que a arquitetura é capaz de fazer no ambiente corporativo ou no ambiente residencial. Está aqui comigo o Lucas Carrara, ele que é especialista em projetos de alto padrão e eu quero entender tudo desse universo. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que delícia a gente falar que assim, quando a gente olha para um espaço, vamos olhar aqui para minha casinha de boneca, né? Ela pode ficar mais básica ou mais sofisticada a partir de projetos de arquitetura, né? Sim. É mais ou menos esse o teu trabalho, esse poder da transformação ou da criação de um espaço de alto impacto? Com certeza. Hoje, primeiramente, bom dia. E hoje, na verdade, eu trabalho com um projeto de arquitetura de alto padrão, tanto a parte residencial, construção do zero, reforma e projeto de design de interiores também, desde a parte do residencial mesmo até projetos corporativos. Tá. Então a gente consegue trazer muito a questão de potencialidades que a empresa ou a residência pode chegar, e eu trabalho muito com a neuroarquitetura aplicada. Opa, pausa dramática. O que seria uma neuroarquitetura aplicada? Agora já deu bug aqui na tia Thaís, hein? Ó, a neuroarquitetura é uma ciência que ela deriva do estudo da neurociência e arquitetura. É a junção de 2 áreas totalmente diferentes, assim, só que elas integradas Mas elas se complementam. se complementam. Exato. A neurociência nada mais é do que o estudo do comportamento do cérebro humano, e quando a gente traz para a arquitetura, a gente trabalha a percepção de cada ser humano em relação ao ambiente construído. Traduzindo aí em miúdos, é a sensação que eu, Thaís, tenho ao olhar para um espaço, ao estar dentro de um espaço, meu cérebro entende que aquilo ou é positivo ou é negativo, ele me coloca em determinadas condições a partir dessa percepção de espaço. Exatamente. Dentro dessa... Adorei! Na verdade, assim, o espaço ele comunica, seja algo positivo ou negativo. Sim. Então, com a neuroarquitetura, a gente explora o máximo possível das potencialidades que a gente pode Positivas. alcançar. Exatamente. É por isso que, ó, é simples, gente. Vamos trocar aqui em miúdos um negócio interessante. Você tem que contratar um advogado, né? Você vai num advogado que tem um escritório home office, tudo bem que tá na moda, mas o escritório dele tá lá na varanda, entendeu? É um negócio que, assim, ele te atende de camiseta e calça jeans. Ou você vai num escritório que está numa localidade de certa imponência, que o cara te atende de terno e gravata, você tem lá uma mesa bonita. Com certeza. Qual é o advogado que você vai escolher, né? É a questão da segurança, é você olhar para aquele profissional, para aquele espaço e falar, não, aqui eu tô indo para um caminho um pouco mais assertivo, né? Exatamente.
É bem por essa linha de raciocínio mesmo. Quais são os desafios dentro disso? Porque vamos lá, você está falando de duas ciências, né? Então a neurociência e a arquitetura, que aplicadas juntas num projeto vão trazer resultados. Só que para você chegar nesse resultado, você tem o cliente que te contratou. Exato. Que tem sonhos, desejos, devaneios e maluquices para criar um projeto. Exatamente. Como é que você equilibra isso? Aquilo que efetivamente precisa estar no projeto para ter essas conquistas e os desejos do cliente. Legal. Então, na verdade, eu sempre brinco que o arquiteto ele tem que ser um pouco de psicólogo. E aí, junto nisso, dentro da neurociência, enfim, deriva uma outra ciência que eu também trabalho junto, que é a psicoarquitetura, que é a junção da psicologia mesmo. Para você ter uma ideia, antes de iniciar qualquer projeto, eu sento com o cliente e hoje eu tenho um trabalho que é praticamente derivado da psicanálise nos atendimentos. Que então, legal! eu consigo captar totalmente a essência e as expectativas do cliente mesmo e transformar sem tudo nem aquilo que ele no espaço. perceba que ele está te dando todas as letras aí, todos os caminhos para você trilhar o melhor Exatamente. projeto para ele. Isso. Porque assim, gente, vamos combinar, né? A cabeça do ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Aí a pessoa vai lá, entra no Instagram e fala assim, ai, que escritório lindo, eu quero desse jeito. É. Mas não combina muitas vezes com Às a vezes não faz personalidade sentido. dele e não faz sentido nem com o negócio dele, né? Eu falo muito também que, na verdade, hoje a gente vê muito projeto muito bonito, capa de revista, mas é para quem? Né? Seja para uma família ou para uma empresa, aquilo ali realmente transmite sua personalidade, aquilo que você quer passar? Entendeu? E tem que ter a ver com você, né? Tem a Porque ver. vamos combinar. Exato. Falando de casa, tudo bem, a gente até passa menos tempo dentro de casa do que no ambiente de trabalho. Normalmente, Mas sim. quando você chega, o que você quer? Aconchego. Você quer Exato. sentar no colo, né? No carinho da sua casa. Exatamente. E no processo inverso, quando a gente está falando do corporativo, você passa boa parte do seu dia nesse espaço. Então ele também tem que ter as mesmas características. Exato. Com certeza. E como juntar a funcionalidade com o aconchego? Ah, isso deve ser uma matemática difícil, né, gente? Então, na verdade, assim, uma coisa muito abrangente hoje é falar que o espaço é bonito e funcional. Isso é óbvio. Isso qualquer ambiente tem que ter. Isso é o mínimo, né? Que É o se mínimo, espera. é o mínimo que se espera, não é um diferencial hoje. Então, com essa ciência toda aplicada em projeto, a gente transmite a saúde, tanto benefício mental quanto físico. Então, a gente agrega valor em relação a esses pontos, né? Que legal. Quando a gente fala de corporativo, por exemplo, a gente fala muito sobre interação entre os funcionários, produtividade. Então, Conexão entre os espaços para que Exato. você otimize tempo. Exatamente. Que Então é legal. um trabalho que geralmente eu faço junto, inclusive com o marketing da empresa, para a gente ver realmente qual é a imagem que a empresa quer passar. Eu sempre entendo muito dos valores da empresa também, enfim, que são extremamente importantes. Quando a gente fala já de residência, já é um pouco diferente. A gente busca isso através da psicologia mesmo. Tá. Um pouco mais da memória afetiva. Tem até um destaque no meu Instagram que é bem legal, de um casal de clientes falando de um depoimento, que depois da reunião de briefing que eu faço, até melhorou o relacionamento deles. Ai, que lindo, gente! Porque tem isso, muitas vezes falta essa conversa, né? Exato. Entre as pessoas que estão naquela casa para Exatamente eles isso. entenderem o que eles querem da casa também, né? Exatamente. E aí precisa da ajuda do Lucas, tá vendo? Eu já chamo o Lucas aí. Se tiver com um BO no casório... Né? Basicamente isso. Chama o Lucas e fala assim, a gente precisa dar uma repaginada no quarto. Chama o Lucas que ele te ajuda em todos os Porque às vezes o sentidos. cliente nem sabe o que ele quer, enfim. Então a gente entra aí justamente para orientar todo esse processo. Pra traduzir aquilo que tá na cabeça Exato. maluca dele, né? Exatamente E isso. você sabe o que eu acho legal? Eu acho que há um tempo atrás, vamos voltar aí uns 20 anos na arquitetura, a gente tinha profissionais que impunham o seu DNA na construção daquele espaço ou no redesign daquele espaço, né? Exato. Então você contratava o profissional X, ele vinha com todas as características e você ficava com réplicas daquele arquiteto ou daquele designer em vários lugares. Sim. Hoje o arquiteto ele tem muito mais esse olhar de personalizar o projeto de acordo com o cliente. Tem uma pitada do seu DNA, né, das linhas que você gosta, das referências que você traz, mas você adapta isso para o cliente. Com Tô certeza. falando besteira ou não? Faz sentido? Não faz sentido. Tanto Porque antes as pessoas tinham medo de contratar arquiteto, porque falavam, vai ficar com a cara da casa do cara. Exato. Mas assim, existem muitos profissionais assim ainda hoje. Mas eu sempre falo para os meus clientes, tem que
gerar identificação. Antes de contratar qualquer profissional, você tem que se identificar com o trabalho dele. Sim. Né? Lógico, eu tenho um estilo de criação. É mais um projeto mais sofisticado, sempre. Se você vê, meus projetos sempre são nessa linha. Só que, qual é o grande diferencial? É a personalidade daquela pessoa ou da empresa. Perfeito. Então, a gente tem que extrair o máximo possível para dentro do projeto. E o que é mais difícil? Você se deparar com um cliente que é muito clássico, resistente a tecnologias, a coisas mais modernas, a um design mais arrojado, ou aquele que é muito arrojado? O primeiro. O primeiro, né? Com certeza. Porque você colocar a novidade para o clássico é mais difícil, É difícil. né? Na verdade, assim, eu me identifico mais com projetos contemporâneos, tecnologia, tanto é que tudo de novidade que tem eu tento trazer para dentro do escritório o mais rápido possível. Então, eu sempre gosto dessa pegada de tecnologia, tanto é que uma das empresas que eu fiz o projeto recentemente, foi inaugurada em abril, foi a primeira empresa a ser instalada no Distrito Tecnológico aqui de Rio Preto. Olha que legal, que é a no Parque Informa Tecnológico. Solutions. Isso, exato, que foi a Informa Solutions. Então, eu fiz toda a parte de design de interiores e alguns elementos da fachada também. Que bacana, que bacana. Já vale aí pra você conferir lá de pertinho. Exato. Tá no Parque Tecnológico, fácil de achar. Dá uma Ficou passadinha lindo. lá em frente, dá uma olhada na fachada e fala, gostei. É tipo isso, porque eu acho que tem que ter essa identificação. Você tem que se conectar com quem vai criar o seu espaço, né? Exato. Você falou muito das referências, né? O que você traz de referências hoje? Quando você olha aí pra tua história, pra sua trajetória, desde estudante, tudo isso que você foi carregando de bagagem, colocando aí na sua mochila do conhecimento, o que você usa mais como referência, além das áreas da neurociência e da neuropsiquiatria? Então, na verdade, dentro dessa neurociência aplicada à arquitetura, vem um outro braço que eu sou apaixonado, que é a natureza, que entra a parte do design biofílico. Que o design Olha o tanto de nome que você aprendeu Exato. hoje, gente, presta atenção. Neuroarquitetura, qual foi o outro? Psicoarquitetura. Psicoarquitetura e agora? Design biofílico. Design biofílico. Cola. Quando eu falo pra vocês que aqui, gente, é um poço de cultura pra vocês aprenderem. Quando a gente fala de design biofílico, a gente fala sobre biofilia, que literalmente é amor à vida. Então, muitas das referências que eu trago hoje são embasadas na natureza. Que legal. Tanto é que sempre que é possível, eu gosto de fazer viagens curtas assim, para ficar imerso assim na natureza, porque não tem fonte de inspiração maior que essa. Dali você traz as referências, Exato. né? Que Exatamente. bacana. Que, na verdade, assim, nós, seres humanos, nós fomos feitos para estar no meio da natureza. Então, a gente se identifica inconscientemente com elementos naturais, seja ele madeira, vegetação, enfim. Então, não precisa ser um ambiente cheio de planta, por exemplo. Às vezes, uma cor verde que remete à natureza já traz... faz essa conexão. Exato. Ou até mesmo um enquadro, enfim. São vários elementos que a gente consegue trazer, material natural, enfim. Até tem gente que fala assim, mas eu não ligo muito pra natureza, mas tem a percepção, olhe pra si mesmo, né? A hora que você tá perto de uma planta, a hora que você pisa descalço numa grama, qual é a sensação que você tem? Você vai rever seus conceitos quando você fala que você não liga pra natureza. Exato. Porque a gente tem essa essência, né? A gente veio dali e vai voltar pra ali, não tem jeito. Exatamente. Não dá pra fugir disso, não. É bem por aí. E hoje você trabalha só com escritório de arquitetura? Como é que funciona isso? Então, hoje, além do escritório de arquitetura, eu também estou à frente de outras empresas também nos projetos, que é a construtora P&G e também com a Arcadia, que são soluções imobiliárias de diversos tipos dentro da construção civil mesmo. Aí, gente, é pacotão completo, entendeu? Você senta com o Lucas, ele já vai desenhar o projeto, já vai idealizar, já tem a P&G que vai executar a tua obra sem dor de cabeça. Exato. Que coisa boa, Lucas. Quanto tempo leva pra gente ter um projeto, desde o briefing até falar assim, não, agora beleza, é isso que eu quero, bora pôr a mão na massa? Quando a gente fala de um projeto de construção do zero, digamos assim, desde o primeiro contato com o cliente, hoje eu tenho processos bem definidos, né, dentro do escritório. Então, na primeira conversa eu já explico para o cliente, você está nessa etapa, então são essa. Tá. Então, gira em torno de mais ou menos de uns 3 meses o processo completo. Tá, legal. Né, porque ele vai aprovar, ele vai avaliar, vai pedir Exato. aquela mudança. Às vezes depende muito mais do cliente do que de mim. Às vezes ele demora para dar um retorno, enfim. Mas geralmente são uns 3 meses. Tem que discutir em casa, né, gente? Tem que discutir com os alinhados. Depois da apresentação do projeto, a briga é em casa, né? E aí não dá pro Lucas meter a colher, não, gente? aí Ele não. só põe o desenho. Aí a gente fica neutro. Fica neutro. Lucas, é possível a gente repaginar um espaço trazendo esse olhar mais sofisticado? E é caro isso?
Porque as pessoas têm esse conceito, né? Contratar um profissional de arquitetura ou contratar uma construtora. Ah, mas eu vou gastar muito dinheiro com isso. Vamos deixar o povo mais tranquilo em relação a isso. Na verdade, é totalmente ao contrário disso, né? Dentro do projeto, a gente consegue viabilizar financeiramente muito mais. Justamente já na primeira conversa, eu sempre busco entender qual é o valor de investimento que o cliente pretende fazer no imóvel, na reforma, na construção, enfim. Então a gente sempre... A pessoa, quando ela te procura, ela já tem em mente que ela tem um target ali para gastar, Exato. né? Ela já sabe o quanto ela pode investir e o quanto ela quer investir. Exatamente. Né? Então entra o nosso papel assim, de orientar o cliente. Né? Porque o que acontece muito no mercado hoje é muito profissional que faz 100% aquilo que o cliente quer e aí o projeto não sai do papel. Isso é um grande problema hoje. Aí é triste, né, gente? Você sonha com aquilo Frustra e a aí não expectativa. acontece. Exato. Então, sempre antes de projetar também eu faço uma reunião de alinhamento de expectativa com o cliente. Legal. Que aí a gente consegue realmente entender todos os pontos que a gente vai priorizar de valor de investimento, enfim, dentro do projeto mesmo. Ai, gente, olha, quando o papo é bom, passa assim, ó. Eu quero que o Lucas volte aqui pra gente falar desse... o bio, como é que é? Design biofílico. Design biofílico, pra ele trazer exemplos pra gente. Exato. E também pra gente falar mais sobre neuroarquitetura, porque eu achei isso... É neuroarquitetura? Neuroarquitetura. Neuroarquitetura, porque eu acho que são ciências que estão aí à disposição de nós como indivíduos e a gente não olha pra isso. A gente fica muito aqui, ó, no quadradinho. Ah, tem que fazer desse jeito. Não precisa. A gente pode abrir um pouco mais a cabeça. Com certeza. Eu amei te receber aqui. Obrigada, Obrigado, viu, querido? Você volta, Maris? Com certeza. Promete? Prometo. Tá bom, a gente volta sim. Ai, gente, que segunda-feira linda. Olha, eu aproveito então aqui pra desejar pra você uma semana incrível. Que o Papai do Céu abençoe seus sonhos e seus projetos. Quem sabe aí você não tira do papel o sonho da casa nova, do escritório novo. Coloque em prática, vá atrás, sonhe e busque. E antes de me despedir, sabe o que eu vou fazer? Quer dizer, vou me despedir e vou chamar meu amigo Itamar Borges, que sempre traz pra gente alguns recados importantes pra gente começar a semana aí com um novo olhar. Então, um beijo pra você que tá em casa e um beijo pra você, meu querido Itamar Borges. Eu quero saber qual é o recado de hoje, meu amigo. Tchau, tchau. Olá, Thaís Celentano. Olá, amigos telespectadores da TV Rio Preto, internautas. Mais uma vez, uma alegria ter esse bate-papo com vocês. Esse projeto, Feira da Praça, ali no Ipiranga, é uma iniciativa pioneira e que eu tenho o privilégio de participar, destinando emenda parlamentar e recurso, me somando ao deputado Mota, ao Paulera, ao Cabo Júlio, para juntos proporcionarmos aí, através da Secretaria de Agricultura, secretário Pedro Pesuto, essa iniciativa de transformar um espaço em praça e uma praça que acolherá eventos como a Feira Livre e outros que possam ser ali acolhidos nesse espaço tão belo que vai ficar. Nós vimos ali na apresentação, no lançamento no gabinete do prefeito, a apresentação do Pedro e de toda a equipe, a grandeza desse projeto, a alegria dos feirantes. Estava ali o Milton, que é do sindicato dos feirantes, estava lá tantos outros feirantes que se somaram também ao Jesus, ao Júnior, ao Pedro, que estavam lá da equipe da Prefeitura Municipal, para apresentar esse investimento que, como eu disse aqui, nos juntamos com parlamentares e eu destinando 300 mil reais para poder atender não só o bairro, mas criar ali um espaço onde 61 bancas de feira poderão, ali nos dias de feira, se não me falha a memória, ali acontece aos domingos, poder atender a população ali do Ipiranga e de toda a redondeza. Esse projeto, com certeza, vai se tornar piloto modelo para que outros bairros, para que outras praças, para que outros locais, próximo a onde acontece a feira hoje, e nós temos 19 feiras na cidade, são 8 feiras esparramadas pelos bairros, e tem as feiras de condomínio, e tudo isso vai criando uma nova alternativa para melhorar a condição de trabalho do feirante, melhorar o espaço para o cidadão que vai até a feira e oferecer, com certeza, uma condição que vai atrair ainda mais
o comércio e a comercialização desses produtos que é tão importante para as cidades do interior, que é a nossa Feira Livre. Também falar desse momento que teve especial o MDB. O MDB realizou na última semana um encontro para dar posse aos núcleos. O Edinho Araújo Filho, que é o filho do nosso prefeito, é o presidente do MDB de São José do Rio Preto. E convidou a mim, ao prefeito, para nos juntarmos à executiva do partido, aos filiados do partido e apresentar novos filiados. Tivemos aí uma campanha de filiação, foi um grande número de filiação, tanto em quantidade como em qualidade, em representatividade e também nas mais diversas áreas. Teve filiações e ao mesmo tempo a posse do núcleo da juventude, teve filiações e a posse do núcleo afro, teve filiações e a posse do núcleo da mulher, do núcleo do bem-estar animal e também tivemos da diversidade. São 5 núcleos que vão não só reunir, dialogar e trazer novos filiados para participar desse bate-papo e dessa construção, mas são grupos que vão apresentar propostas, políticas públicas a serem implantadas em Rio Preto, dentro daquilo que o MDB possa contribuir com essas pessoas que são especialistas, cada uma da sua área, e convive e tem propostas para apresentar. Então, parabéns ao MDB de Rio Preto, e o MDB está fazendo a sua parte, e eu tenho certeza que os demais também estão e farão sempre para beneficiar a nossa cidade e a nossa população.